Muito bem, pessoal. Eu gostaria da sua opinião. Posta aqui nos comentários o que você, torcedor santista, está achando desse início de temporada 2026 do Santos Futebol Clube, não é? Um começo bastante complicado, minha opinião, né? Obviamente que eu gostaria muito que você também interagisse aqui no canal A Voz do Santos, o canal que dá voz ao torcedor do Peixão. Nós estamos aí na véspera de mais uma partida do Santos, a quarta rodada. Santos e Corinthians na Vila Belmiro amanhã, quinta-feira, às 19h30. Jogo em que o Santos precisa pontuar. Mas por que eu já comecei com essa ponderação sobre a temporada? Né? Porque o Campeonato Paulista é um campeonato de tiro curto, um campeonato com 8 partidas somente na fase de classificação. E se você não pontuar, você não classifica. Né? O Santos está aí com uma vitória, uma derrota e um empate. E a perspectiva não é boa. Né? Na verdade, o que acontece é que a gente vê muita coisa no extracampo que acaba atrapalhando o rendimento dentro de campo. O Santos continua com velhos hábitos que foram adquiridos aí ao longo do tempo, principalmente na temporada do ano passado. E isso não foi deixado de lado, isso não foi mudado para melhor. Né? Eu estou dizendo aqui de time com uma boa posse de bola, com boa transição, isso jogando em casa. Tá? Joga bem, causa certo perigo ao adversário, apesar que não é muito produtivo ou quase nada na questão de finalizações, de chute ao gol. O Santos não é um time que chuta para o gol, isso deveria ter sido corrigido ano passado para esse ano de 2026 e não foi. Não é? Ainda assim, quando joga em casa, o Santos produz melhor, mas quando joga fora de casa, acontece aquilo que a gente viu contra o Guarani, a exceção do jogo contra o Palmeiras, em que, na minha opinião, o Santos jogou muito bem a partida contra o Palmeiras, só que não foi letal, não foi efetivo, né? Não foi finalizador. E o resultado foi para o Palmeiras, que jogou praticamente ali por uma bola que o Santos proporcionou o gol do Palmeiras ainda, e o Palmeiras acabou vencedor. Palmeiras que, diga-se de passagem, onde tomou uma ataca do Novo Horizontino 4-0, hein? Hat-trick do Robson, um atacante lá do Novo Horizontino, que já é o artilheiro do Campeonato Paulista, se não me engano, com 8 gols. Me corrijam se eu estiver equivocado, beleza? Então, pessoal, como que o canal é A Voz do Santos, eu peço sempre para você deixar a sua voz aqui, porque a sua voz sempre será ouvida, né? Uma coisa aí que poucos canais têm de diferencial, e o Santos Futebol Clube como instituição não tem nada. Né? O Santos é um clube que não dá voz ao seu torcedor. Né? E se dá, o pouco que dá é ignorado. Então, a minha perspectiva, a minha expectativa desse início de temporada é das piores possíveis. Né? Para início de conversa, o Santos precisa se comportar de uma maneira melhor em casa, fazendo gols, né? E precisa se comportar dentro de casa, né? E precisa se comportar fora de casa de uma maneira melhor ainda, como se jogasse na Vila Belmiro, mesmo sem torcida. Porque o jogo contra o Palmeiras lá em Barueri foi sem torcida, e o Santos perdeu para o Palmeiras. E o jogo contra o Guarani também foi sem torcida, porque por uma determinação aí do Ministério Público, jogos em Campinas não pode a torcida do adversário por conta de violência, enfim, aquela coisa toda, né? O que voga na capital de São Paulo com relação a confronto entre torcidas organizadas também acontece em Campinas por causa da violência do torcedor campineiro. Né? Mencionamos aí Ponte Preta e Guarani. Então, o Santos precisa se comportar da mesma forma. Se jogasse na Vila, se jogasse em Campinas, se jogasse no Bernabéu, se jogasse no Japão, não interessa. O Santos tem que ter a mesma postura. Né? O que a gente viu no jogo contra o Guarani é óbvio que hoje, quarta-feira, num jogo de véspera, num dia de véspera do jogo contra o Corinthians, não adianta mais chorar o leite derramado contra o Guarani. Foram 2 pontos jogados no lixo, em que certamente, se o Santos não se classificar, farão muita falta. Né?
outra coisa também que é bastante óbvia, que a gente sabe, a gente precisa ser bastante prático e bastante honesto na questão do Campeonato Paulista. Um campeonato regional, um campeonato que não voga muita coisa em termos de parte financeira, não é? E os campeonatos regionais a gente sabe que os clubes grandes desdenham, tá? Todos eles, todos eles. Há exemplo aí de que o Flamengo está apanhando no Rio, Botafogo, Vasco, Fluminense. Gente, é impensável a gente adotar uma postura como a do Botafogo, por exemplo, que ganha do PSG, né, no Mundial de Clubes e perde para o Sampaio Corrêa do Rio, gente, que não é nem o Sampaio Corrêa do Maranhão. E esses times não estão nem aí. O Flamengo tomou um 3-0 lá do Volta Redonda lá e beleza, gente. O 2026 para esses clubes não começou ainda, não é? Mas para o Santos, que é o maior time com a história de todos esses clubes que eu falei aqui, tem hoje uma realidade bastante diferente. É um gigante que foi apequenado por causa de gestões ridículas. Gestões de futebol, de presidente, de diretor, de gerente, enfim, até CEO o Santos teve, né? E o Santos nem é um clube empresa ainda para ter um CEO, né? O senhor Pedro Martins, que não nos deixou nenhuma saudade, muito pelo contrário. Então, o que acontece? Um título paulista para o Santos nesse atual momento é muita coisa. Né? 2026 aí, que o Santos completa já 10 anos sem título. O último título do Santos, não vou falar de Série B, tá? Foi o Campeonato Paulista de 2016, quando o Santos foi campeão paulista em cima do Grêmio Osasco Audax de Fernando Diniz à época, né? Então, se o Santos levantar um caneco do Campeonato Paulista, além de dar uma projeção e uma confiança melhor para esses jogadores que pouco fazem pelo clube, seria muito bom, seria muito bom. Então é importantíssimo que o Santos se classifique, é importantíssimo que o Neymar voltando consiga ajudar o Santos a fazer aquela tão esperada dupla com o Gabigol ali, para que o Santos nesse meio de caminho de Campeonato Paulista, início de Campeonato Brasileiro, que começa daqui uma semana, diga-se de passagem também, Chapecoense e Santos na Arena Condá, o campinho de plástico, certo? O Santos já consiga ter uma projeção melhor, mesmo porque tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana. E sobre a questão de elenco do Santos, a perspectiva ainda é pior do que o desempenho do clube, porque o Santos não tem elenco. Né? Eu vou refutar uma opinião aqui de uma pessoa que eu gosto muito, eu admiro bastante, na cobertura jornalística do Santos Futebol Clube, que é o meu querido Fábio Sormani. Né? O Sormani disse que o elenco do Santos não é ruim. Né? A exemplo do que disse o presidente Marcelo Teixeira, recentemente. Né? Quando a gente fala elenco, pessoal, a gente precisa entender titulares e banco de reservas. E os relacionados, aqueles que não são relacionados, também são parte do elenco. Né? Você pegar Cabadeiro, Bilal Brahimi, se você pegar aí isso dos não relacionados, né? Aí você pega ali um banco, como, por exemplo, o Tomás Rincon, que não é utilizado. Todo banco, ele esquenta o banco lá, mas não é usado, né? Não é utilizado. E aí o time titular, né, que a gente pode pontuar aí por via de regra ali, Lautaro Dias, Escobar, que por sinal recebeu uma sondagem de um clube da Argentina, lá com Dios, né, se concretizar. Zé Rafael, que vem performando muito mal, né? Tiquinho Soares, enfim, né? Esse elenco é bom? Não, não é bom, gente, não é bom. Hoje, eu posso dizer para vocês com propriedade, hoje, se o Santos trouxesse de 4 a 5 reforços, ainda não teria um elenco bom, porque os titulares seriam banco. E esses titulares que eu falei para vocês não compõem um bom elenco. Bom elenco é o que tem o Palmeiras, é o que tem o Flamengo, por exemplo. Se eles colocarem as reservas para jogar qualquer partida oficial do Campeonato Brasileiro, é um alto nível. É um alto nível. Né? O Sormani, por exemplo, disse que o elenco do Santos é mal trabalhado. Né? Até parcialmente ele tem razão. Mas eu discordo do sentido, eu discordo no ponto que, por exemplo, olha o tempo que o Vojvoda, desde setembro do ano passado, teve para trabalhar esses jogadores,
Esses jogadores que, como é, por exemplo, do Mike, por exemplo. Né? Mike também é outro que, meu Deus do céu, não serve, gente, não serve. Né? Potencializar na parte mental, na parte técnica, na parte tática, esses jogadores que têm esses pontos deficitários, que é tomada de decisão, é falta de profundidade, é erro de passe, é falta de vontade, o cara não corre, quando corre, corre errado, que é o caso do Rollaser, por exemplo, isso que cansa rápido. Às vezes não é que a preparação física do clube é ruim, né? O jogador é mal treinado, o jogador é mal condicionado, né? A gente vê aí um Rollaser, por exemplo, ali com os 30 minutos do segundo tempo, o cara parece que correu uma São Silvestre, né? Tá com a língua no chão. E aí a gente se depara com esse tipo de situação, né? Então são tudo coisas pontuais ali, de detalhes que fazem a diferença no todo, porque o futebol é um esporte coletivo, né? E é um esporte de contato. Fica aqui já o meu recado direto para a arbitragem no Brasil, que é muito péssima, muito horrorosa, muito ruim, porque não é qualquer contato que falta. Se você, árbitro de futebol, está descontente com a minha opinião, vá apitar vôlei, né? Porque vôlei não tem contato, certo? Recado, papo reto aqui, né? Fica a perspectiva, né, pessoal, agora daqui para frente, com algumas negociações aí que a gente vê que estão aí bem nos bastidores ainda. O caso do Michael está começando a se tornar uma incógnita, apesar de que ele já procurou moradia na Vila Belmiro, só não vê, como eu disse ontem aqui no conteúdo, só não sacramentou ainda a sua saída do Flamengo e a sua chegada ao Santos, porque o Flamengo deve a ele entre 2 e 3 milhões de reais aí, de um acerto de quando ele foi contratado pelo Flamengo. O Flamengo ficou devendo isso, apesar de que o Michael, né, e o seu staff, principalmente, se pensarem de uma forma mais prática, podem romper o contrato com o Flamengo, já que a proposta do Santos para o Michael é de compra e não mais de empréstimo, né? 3 milhões de euros, com 1,5 milhão de reais de salário, sai do Flamengo, vem para o Santos e aciona o Flamengo na justiça, certo? É o jeito menos, eu acho, difícil de se resolver, porque senão fica essa coisa, a gente anuncia o Michael, não anuncia o Michael, anuncia o Michael, não anuncia o Michael, o cara vai assinar, não vai assinar, vai esperar receber, não sei o que, não, tá nesse pé, tá? Para você, torcedor que está querendo saber sobre a situação do Michael, é bem exatamente essa que eu estou dizendo. Está por detalhes. O detalhe é, o Flamengo deve a ele não quer abrir mão desse dinheiro. Obviamente que eu acho que ninguém abriria, né? Não tiro a razão dele, mas eu acho que eu resolveria de uma forma mais prática. Porque já vindo para o Santos ele vai ser titular, ele vai ali tá mais engajado, né, com os demais jogadores, mais inteirado. Vai jogar ao lado do Gabigol, que já jogou no Flamengo. Daqui a pouco o Neymar volta também, aí o negócio já começa a ficar mais interessante, né? Porque Neymar, Michael e Gabigol. E precisamos, gente, pelo amor de Deus, precisamos de um atacante de lado direito. Um cara que seja agressivo, que busque a profundidade, não precisa nem ter tanto drible, como tem o Robson Júnior, por exemplo, que dribla demais, mas ataca de menos, né? E aí ficaria já começando, né? O Santos agora também ficaria bastante interessante, o Santos que está aí atrás do José Caicedo, jogador de 23 anos que joga como volante no Pumas do México, tem referências e características que são bastante interessantes, que 6 jogadores, veja bem, 6 jogadores do meio de campo do Santos não tem. Não é? É interessantíssimo pensar que são só 2 ou no máximo 3 jogadores que jogam nessa posição de volante, 6 jogadores à disposição que já são do Santos, e o Santos ainda precisa ir ao mercado para buscar mais um. Que aparentemente, como era o caso, por exemplo, do Felipe Loyola, esse jogador faz o que esses 6 não fazem. Não é? Gabriel Montempo, Gabriel Menino, o Rincon, o William Arão, o Schmidt, o Zé Rafael. Então fica, né, essa questão. O Santos precisa de um zagueiro, Clebão. Não sei o que lá, posta aqui no comentário também. Sim, o Santos precisa de um zagueiro, mas a questão de defesa do Santos na posição de zagueiro é a mesma do meio de campo. Não é? Você tem o Alexis Duarte, você tem o Zé Ivaldo, você tem o Luan Pérez, você tem o Adonis Frias. Você tem aí um Baço, né? Né? E aí o Santos precisa ainda ir no mercado para buscar um zagueiro de referência. Então a situação é a mesma. O Santos tem jogadores no elenco.
que não foram potencializados para serem aquilo que o Santos está buscando no mercado. Olha, para vocês verem o paradoxo dessa situação. Então a situação do Santos é essa. A perspectiva nossa é óbvio de que isso mude num curtíssimo prazo. Já o Santos vence o Corinthians amanhã, vá aí a 7 pontos, não é? 7 pontos, o que daria um certo respiro ali na tabela. Mesmo porque depois tem o Bragantino no domingo na Neoquímica, às 16 horas, é outra bucha também, o Bragantino que é o líder do campeonato. E aí, já começa o Campeonato Brasileiro e vamos, né? Vamos que vamos, gente. O que cabe a nós é torcer e trazer sempre a informação para você, que o torcedor ficar sempre muito bem informado. Beleza, galera? Uma ótima quarta-feira para todos. Até a próxima.